Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, ali na Igreja Presbiteriana em Arthur Londrina, a lição de número 11, que fala sobre testemunho, um desafio à ação. Testemunho, um desafio à ação. E nós já estudamos nos 2 domingos passados, estudamos a primeira parte que fala sobre o significado de testemunhar, né? Como cristão, como servo de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos razões para testemunhar, porque todos nós temos razões certamente para falar do Senhor Jesus para outras pessoas. E nós, nesse tópico de razões para testemunhar, nós vimos pelo menos 2 coisas fundamentais. Por que não podemos permanecer em silêncio, né? Porque foi uma ordem que o Senhor deu para nós testemunharmos dele, do Evangelho, e porque muitos cristãos não dão testemunhos, né? E agora nós vamos estudar a terceira parte, que vai falar sobre o testemunho em Provérbios 24, de 10 a 12. Inclusive nós já lemos esse Provérbios, né? E aqui nós podemos observar no estudo pelo menos algumas definições a respeito do testemunho de algumas pessoas. Por exemplo, tem um autor aqui, J.B. Phillips, diz que o Evangelho não passa de uma riqueza congelada a menos que seja comunicado, né? Se o Evangelho não estiver sendo comunicado, é como se ele estivesse no congelador, né? Estivesse parado, né? Estático. E então aqui nós vemos que é uma verdade. O Evangelho foi feito para ser anunciado. Uma outra definição aqui, ele diz que visão não é suficiente, nem mesmo resolução. Ação é o que se requer na obra da evangelização, né? Não basta apenas dizer que conhece, que entende, sabe como evangelizar, ter teorias, métodos, né? Sem que na prática a pessoa tenha a ação, atitudes. É importante que isso aconteça, né? O servo de Deus, o povo de Deus precisa sair ao campo para levar a mensagem do Senhor Jesus. Uma outra definição é que ele diz que, em último caso, empenhamos-nos hoje na evangelização não porque desejamos evangelizar, porque preferimos fazê-lo ou porque gostamos disso, mas porque nos foi ordenado que fizéssemos, né? Não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de obedecer, né? A Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. E aqui o Evangelho precisa realmente ser feito, não porque às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo: eu não gosto de evangelizar, eu não sei evangelizar. Não é uma questão de querer ou não, mas é a questão de saber que há uma ordem do Senhor para que este Evangelho do Senhor Jesus ele seja levado a outras pessoas, né? E nós, como crente, como servos de Deus, precisamos fazer isso. E uma outra definição do testemunho em Provérbios é: evangelização é tarefa sempre perigosa, embora não seja tão perigoso como a falta de evangelizar. Ou seja, é mais perigoso deixar de evangelizar do que evangelizar. Porque quando nós vamos evangelizar, o que é que acontece? Nós somos usados pelo Espírito Santo para poder falar do amor de Deus. É claro que nós vamos já com um certo conhecimento, com um certo embasamento, mas o Espírito Santo é que nos ilumina para que possamos levar esta palavra a outras pessoas, né? Ao apresentar esse primeiro tópico aqui, precisamos olhar mais algumas coisas fundamentais para o testemunho. A primeira é que o momento é este. Isso está muito claro no verso 10 de Provérbios
24. O momento de evangelizar é esse, é agora. Não estou dizendo agora com o vírus da coronavírus aí, com essa pandemia, não. Mas o momento é assim que tivermos a oportunidade de retornar para congregar, para estarmos juntos na igreja do Senhor Jesus, aí em Artolão de Guium, precisamos dar as mãos para sairmos ao campo, porque o momento é este. Temos que aproveitar a oportunidade para evangelizarmos, pois os dias maus estão chegando e o tempo é curto. Esse sinal que nós estamos vendo aí, provavelmente seja um sinal da vinda do Senhor, né? Porque ele disse que quando ele estivesse para retornar, certamente que haveriam sinais, né? Além de maremoto, terremoto, além de pestes, né? Pragas, epidemias, também pandemias. Então, quem sabe pode ser um sinal que foi dito, foi profetizado por Jesus. No seu ministério ele disse isso aos seus discípulos, que quando visse essas coisas, ficasse atento, porque poderia estar perto a vinda do Filho do Homem. É claro que nem ele sabe o dia que ele vai voltar, né? Mas com certeza são sinais que nós precisamos ficar atentos. Então, por isso precisamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos der. Nós temos que ir lá, ir ao campo e falar do Senhor Jesus. Outra coisa, o momento é este: aquele que se mostra fraco ou indisposto para ajudar quem está passando por uma crise, pouca força terá quando tiver de suportar os seus próprios problemas, né? Realmente a gente precisa estar se fortalecendo no Senhor, né, para poder ajudar aqueles que estão necessitados. Mas para isso nós precisamos nos fortalecer, porque se estivermos fracos, se estivermos debilitados espiritualmente, sem a firmeza suficiente do Senhor, então nós vamos ter dificuldade, porque nós vamos estar fracos espiritualmente. Aí fica difícil até de ajudar aos outros e a nós mesmos quando enfrentarmos as dificuldades da vida. Se não estivermos fortalecidos no Senhor, vamos ter dificuldade até mesmo de agir em favor de nós. Mas a questão é sair para levar para os outros, porque não saímos, porque muitas vezes não estamos preparados, né? E diz mais: as más condições do momento não servem de justificativa à falta de iniciativa, né? Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo: as condições que eu tenho não é boa, né? Eu não tenho o suficiente para fazer a obra. Mas é engano nosso, né? Você tem a Bíblia, você tem literaturas, você tem um certo conhecimento que o Senhor passou, que você aprendeu na escola dominical, no culto de doutrina, em outros momentos. Então você tem que aproveitar, né, para poder sair e testemunhar do Senhor Jesus, né? E fica uma pergunta: por que o crente é responsável por testemunhar? O crente é responsável por testemunhar porque Deus não escolheu outras pessoas, senão a nós, para cumprirmos a tarefa de ir ao campo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Tá certo? Então o momento é este. Não diga: não, quando eu crescer, quando eu aprender mais, quando eu tiver mais conhecimento. Se Deus te der uma oportunidade para falar de Jesus, do amor de Deus, para falar da salvação, para falarmos da eternidade, para falarmos da ressurreição, para falarmos de que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, vive e reina para sempre, e ele pode mudar a vida das pessoas. Se tivermos a oportunidade, o tempo é esse, a hora é esse, o momento é esse, né? Então, fica aqui a primeira coisa a ser observada: testemunhar, e o momento é esse de testemunhar. A segunda coisa nós podemos observar aqui